Na aula passada, na aula de número 8, eu falei para vocês que era a aula mais importante do nosso curso. Quem assistiu a aula deve ter entendido. Porque a aula retrata uma grande virada na vida de Jesus. Uma revolução, não sei se vocês perceberam isso. Até então, a gente via o ministério de Jesus crescendo, ele se tornando cada vez mais querido das pessoas, mais aceito, ele não apenas ensinando, como fazendo milagres, tudo isso as pessoas queriam muito. Mas, na aula passada, nós conseguimos perceber a raiz daqueles acontecimentos que levarão essa história daqui para frente, numa corrida bastante acelerada, em direção ao final. Vamos relembrar? Nós começamos a aula encontrando Jesus lá em Cesareia de Filipe, lá onde está as nascentes do Rio Jordão. Lembram? Foi lá que Pedro fez uma declaração acerca de quem era Jesus. Que foi que ele falou mesmo para Jesus? Ele falou para ele, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração tão forte, tão impactante, que tinha tantas consequências, que Jesus falou, olha, não contem isso para ninguém por enquanto. Nos dias, nas semanas, talvez nos meses que se seguiram, Jesus começou a preparar os discípulos para entenderem quais as consequências daquela declaração que Pedro tinha feito. Quais as consequências de Jesus ser o Cristo? Significava que ele teria que oferecer a sua vida em sacrifício. Era isso que as profecias falaram. Jesus sabia que essa era a missão dele. Então, Jesus começa a ensinar os discípulos aqueles valores que eu falei para vocês, que são a base do cristianismo. E são também, gente, a base do mundo ocidental. O mundo não seria o que é se não fosse aqueles acontecimentos lá. Independente de qual seja a sua religião, seja a sua fé, talvez se você seja até ou não cristão, aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás causa uma transformação na história do planeta. Os acontecimentos que se seguiram, nós vimos aqui a transfiguração, né, e a festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém, tudo vai sendo interligado àquele primeiro fato, a afirmação de Pedro. E nós terminamos a aula, então, com Jesus lá naquela festa dos tabernáculos, dentro de Jerusalém, fazendo algumas declarações, talvez para alguns polêmica, para outros uma verdadeira blasfêmia, né? E que a gente conseguiu entender um pouquinho do significado delas, quando Jesus disse, se alguém tiver sede, venha e beba de mim. Depois ele fez uma outra declaração, eu sou a luz do mundo. E por fim, né, nós vimos uma coisa tão impressionante, Jesus usando aquele nome sagrado, aquele nome misterioso, aquele nome que Deus tinha dado para si mesmo, o nome com o qual ele seria conhecido de geração em geração. Eu sou. Que nome especial, vocês já pensaram para perceber? Já pararam para pensar? Que nome especial. Gente, o verbo ser, ele é uma das coisas mais inexplicáveis. O verbo ser, ele não exige complemento, não é? Quem é e pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Deus fala, eu sou, simplesmente assim. O verbo ser, a existência é um negócio sem princípio, sem meio, sem fim. Essas são as características daquele Deus que se revelava para o povo, para os israelitas, e que agora Jesus invoca para si. Um negócio tão importante para os judeus, que como nós vimos, eles não lembravam, né, já não se lembram sequer qual que é a pronúncia certa desse nome. Passaram a colocar apelidos em Deus, chamá-lo de Senhor, o Eterno, o Provedor, para não usar esse nome que Jesus usou. Gente, se alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade sobre a divindade de Jesus, é possível que existam algumas pessoas assim, né? E eu, em alguns momentos, já tive também. Vá até o capítulo 8 de João,
que é onde está registrada essa história que nós contamos na aula passada. Leia o capítulo 8 de João. Você vai entender que Jesus, ele afirmou muitas vezes e com todas as letras que ele era Deus, o Deus mesmo, o Pai, é a mesma pessoa. Ele afirmou isso. Isso é uma questão importante, gente? Será que entender isso é uma questão importante? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não faz tanta diferença, eu também sigo Jesus, né, achando que ele é um profeta, você segue achando que ele é Deus, outros seguem achando que ele é um espírito iluminado. Gente, para Jesus, essa questão é muito importante, porque ele falou assim, se vocês não crerem que eu sou, morrerão nos seus pecados. Entenderam o que Jesus quis dizer? Que para ele é uma questão de vida e morte, a gente acreditar na divindade de Jesus ou não. Com essas considerações iniciais, nós terminamos o nosso resumo da aula passada e nós entramos então na aula de número 9. O título dela, Rumo a Jerusalém. As coisas vão começar a mudar. Quanto tempo já se passou, hein, gente? Desde que Jesus começou o seu ministério público, fez o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, curou, ensinou, Sermão do Monte, agora essa declaração de Pedro, a preparação para os discípulos. Você tem ideia? Com quantos anos Jesus está, será, hein? $32 anos? É por aí. Eu acredito que já se passaram um pouco mais de 2 anos. A história que nós contamos aqui, né, os meses correram e já se passaram esse período aí. Eu acredito que Jesus já tem, então, mais de 32 anos, quando ele decide firmemente, com convicção, que agora ele vai deixar a região da Galileia e ele vai em direção a Jerusalém. O que está acontecendo é um confronto crescente com a liderança judaica, principalmente com a liderança religiosa. Cada dia que passa, o clima entre eles fica menos amistoso. No início, uma certa dúvida, uma certa aversão, evoluindo para uma perseguição. Agora já existe a notícia e o boato aqui e ali de que pretendem armar contra Jesus, pegá-lo de alguma forma numa cilada para não apenas prendê-lo, mas quem sabe até mesmo eliminá-lo. Jesus percebe isso e Jesus poderia ter evitado o confronto. Não poderia? Ele era inteligente o suficiente para isso. Para evitar o confronto, o que ele precisava fazer? Dar um passo atrás. As pessoas queriam um mestre. Todo mundo quer alguém para ensinar a gente um bom caminho. Eles queriam um milagreiro, alguém que curava as pessoas. Eles queriam tudo isso. O que eles não aceitam é quando Jesus começa a reivindicar para si a divindade. Eles não o aceitam como Deus. Então bastava que ele ficasse quietinho na Galileia, tranquilo, de boa ali, e as coisas, o tempo passaria, as coisas se acalmariam. Mas Jesus, ele não evita o confronto, não evita, pelo contrário, ele sai agora, ele decide sair de onde ele poderia ficar mais sossegado para ir justamente em direção a Jerusalém, que é o foco de tudo. Essa viagem que ele vai começar a fazer, na aula de hoje, em direção a Jerusalém, é um percurso de aproximadamente 200 quilômetros de distância. Dava para ser feito, na época, com 1 semana de viagem. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas daria para fazer. Mas o que nós vamos perceber é que essa viagem durou vários meses. Jesus se demora muito mais
do que se ele fosse simplesmente saísse da Galileia e chegasse em Jerusalém. Então, a gente usa a palavra viagem aqui, mas o que, na verdade, aconteceu não é bem uma viagem. Vocês já escutaram falar muitas vezes, né? Às vezes na igreja, nos estudos, a gente escuta falar a última viagem de Jesus. O que acontece é um momento de aproximação gradual de Jerusalém. Jesus vai gradualmente se aproximando de Jerusalém. Então, esse não é um percurso linear. Ele sai daqui, Cafarnaum, e chega lá. Se a gente pudesse reconstruir o trajeto que Jesus fez, seria mais ou menos assim, ó. Ele vem, ele volta, ele desce, daqui a pouco ele está lá em cima de novo, e mais um embaixo. Talvez ele tenha até estado em Jerusalém, em alguma dessas festas, né? E daqui a pouco ele está um pouquinho mais em cima, até que finalmente ele chega em Jerusalém. Está entendendo? Então ele vem se aproximando gradualmente de Jerusalém. E isso vai acontecer durante meses. É um percurso em direção ao fim do ministério de Jesus. Fim não no sentido de término, mas fim no sentido de finalidade. Para que Jesus veio? Qual é a finalidade dele? Então, esse trajeto é um trajeto em direção à finalidade. A finalidade, nós vamos ver isso, do ministério de Jesus teria que acontecer em Jerusalém. Ok? Todo mundo comigo até aqui? Podemos caminhar? O que vai acontecer nesse longo trajeto de meses? Eu tentei fazer um apanhado desses meses na vida de Jesus, esses meses que acontecem à beira do caminho. Você vai pensar, tudo que nós vamos falar aqui, você vai pensar assim, à beira da estrada mesmo. E o que eu consegui enxergar foram 3 tipos de acontecimentos. Eu agrupei tudo em 3 tipos de acontecimentos. Eu vejo que nessa viagem haverá vários confrontos, acontecerão encontros e muitas histórias. Histórias que Jesus contava. Esse período da viagem de Jesus é aquele no qual os evangelistas mais registram as famosas parábolas. Então, a gente consegue imaginar que ao longo da estrada, ao longo do caminho, enquanto Jesus ia andando, ele ia conversando com as pessoas e soltando muitas histórias. Então, essas 3 coisas vão marcar a viagem de Jesus, esses próximos meses. Nós vamos falar hoje sobre confrontos e sobre encontros nesse percurso. E na aula que vem vai ser as histórias, tá bom? Então eu agrupei várias parábolas, várias histórias que Jesus contou para a gente falar na aula número 10. Aula 10, uma aula diferente de todas as outras até aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confrontos e sobre os encontros. Vamos começar de cara com um confronto. Quando eles começam a deixar a cidade de Cafarnaum em direção a Jerusalém, Jesus escolhe fazer o caminho mais curto. Já falei isso para vocês em outra aula, o caminho mais curto é passando pela Samaria. Não era o caminho tradicional que os judeus faziam, dava a volta para não passar em Samaria e chegava em Jerusalém. Mas Jesus sempre passa pela Samaria. Aliás, ele nunca teve problema nenhum em passar pela Samaria. Lembram do encontro que ele teve com a mulher samaritana, no poço de Jacó, lá próximo da cidade de Sicar? Depois daquele encontro com a mulher samaritana, várias outras vezes ele passou pela Samaria. Então, esse parece ser o percurso natural. Mas, dessa vez, alguma coisa sai diferente. Jesus enviou alguns discípulos antes dele, para prepararem uma pousada para ele, numa cidade samaritana, logo ali na divisa. E os samaritanos se recusam a receber Jesus. Logo Jesus, que sempre parece que teve até um carinho especial pelos samaritanos. Enquanto os judeus tratavam os samaritanos assim como a escória, Jesus sempre passava por lá, tinha uma atenção especial com eles. O que aconteceu?
os evangelhos nos dão uma única pista. Fala assim, que não quiseram receber a Jesus porque estava estampado no seu rosto, no seu semblante, de que ele ia para Jerusalém. O que isso vem a significar exatamente? Não sabemos com precisão, mas o fato é que isso irrita muito, muito alguns discípulos. Tiago e João, eles ficam tão irritados com esse acontecimento, com essa rejeição dos samaritanos, que eles fazem a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, podemos descer fogo nessa vila e queimar esse pessoal todo, acabar com isso? Dá para acreditar que 2 discípulos de Jesus fizeram essa pergunta, mas assim, na seriedade, não foi eles não estavam brincando quando falaram isso, não. Dá para acreditar, gente, que 2 discípulos de Jesus fizeram essa pergunta? Não é à toa que esses discípulos tinham um apelido. Jesus colocou um apelido neles. Jesus os chamava de Boanerges, que significa o quê? Filhos do trovão. Então agora a gente consegue entender o significado do nome Boanerges, do apelido que Jesus deu para eles. E eles estavam falando muito sério quando eles fizeram essa proposta para Jesus. A gente vê a seriedade do que eles estavam propondo com a resposta que Jesus dá para eles. Jesus falou para eles: olha, vocês até agora não sabem de que espírito vocês são? Isso essa frase é muito interessante para a gente refletir, porque nós vemos isso acontecendo, essa história se repetindo diariamente. Pessoas que andam com Deus, ou pelo menos dizem andar com Deus, pessoas que até de alguma forma se dedicam à causa religiosa, e, de repente, tem alguns comportamentos, algumas reações, algumas atitudes que realmente é de parar para pensar. Não sabe ainda de que espírito você é, a quem que você pertence. Uma pessoa que realmente anda com Deus, uma pessoa que realmente anda com Jesus, as atitudes e os comportamentos tem que ser diferentes, gente. Tem que ser. Então, isso também me chama a atenção para um outro fato aqui, de que várias vezes eu me incluo nesse grupo, nós olhamos para o fulano e para o ciclano e falamos assim: ah lá, diz que é religioso. Aí, olha o que fez, deu calote na praça. Ah lá, diz que é da igreja. Olha o que aprontou lá. Entre os discípulos de Jesus, os que andavam com Jesus todo dia, tinha 2 ali que queriam queimar uma vila inteira, queriam matar todo mundo, simplesmente porque eles não quiseram receber Jesus. Então, nós, seres humanos, nós somos sujeitos a essas coisas, né? Às vezes parece que dá um branco na cabeça da gente e a gente não sabe em que time a gente joga. É exatamente isso que Jesus falou. Que time vocês acham que vocês estão jogando? De repente, agora vocês querem fazer gol contra. Não é? Então, nós temos que estar em vigilância constante. Ao invés de olhar para o lado, para as outras pessoas, nós temos que olhar para nós mesmos e para Jesus, para que a gente não receba um puxão de orelha desse, igual esses 2 receberam. Jesus simplesmente, não quer me receber não? Mudou a rota, mudou o caminho e prosseguiu a viagem. Mas com uma estratégia a partir de agora. Jesus chama seus discípulos, aqueles que estão com ele, e divide eles em duplas. São 70 pessoas, portanto nós temos aí 35 duplas diferentes. E Jesus encaminha cada dupla dessa a uma vilazinha, a um lugarejo que havia na beira daquela estrada que eles estão seguindo. A missão dessas duplas seria preparar o caminho para a chegada de Jesus naquele local. Pelo número de duplas, gente, vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio aqui matemático. A gente já vai poder chegar àquela conclusão que eu tinha feito alguns minutos atrás, de que essa viagem tem que durar alguns meses. Vocês concordam? Se Jesus vai passar em pelo menos 35 lugares diferentes, pode até que seja mais, né? Porque alguma daquela dupla pode ter se deslocado para mais de uma vila, mais de um povoado. Se
Jesus gasta, vamos dizer aí, quase um dia de deslocamento até uma dessas vilas. Aí tem a chegada, a hospedagem, ele fica ali 1 ou 2 dias ensinando, conversando com aquele pessoal. Você soma isso aí, você multiplica isso por 35. A minha conclusão é de que esse percurso de Jesus durou pelo menos 3 a 4 meses. Isso que é chamado de última viagem de Jesus. Viram por que a gente não pode considerar isso como uma viagem linear, né, nos termos que a gente sempre fala? Então essas duplas, elas recebem de Jesus a seguinte orientação: vocês não vão levar bolsa, não vão levar dinheiro, não vão levar outro par de roupa, nem outro par de sandália. Já viu viajante sem mala, sem cartão de crédito, sem nada, né? Que tipo de viajante é esse? Vocês não vão cumprimentar ninguém no caminho, ou seja, vocês não estão indo para fazer amizade, para arrumar alguém que possa, né? Eu conheço alguém lá naquela cidade, nada disso. Vocês vão chegar lá na cidade e vão lá anunciar a mensagem de que o reino de Deus está próximo. Se alguém receber vocês entram naquela casa, comem tudo que eles derem para vocês, não fiquem trocando de casa em casa, não, fiquem naquela casa até o final e anunciem essa mensagem. Se vocês forem mal recebidos, vocês peguem a sandália de vocês, sacudam o pó, falam, dessa cidade aqui nós não estamos levando nem o pó dessa sandália nós não estamos levando. E não deixem a si mesmo de fazer o seguinte anúncio: o reino de Deus é chegado a vós outros. Essa era a missão dos 70, a missão das 35 duplas. Eles curariam os doentes, eles expulsariam os demônios e eles anunciariam o reino de Deus. Durante essa missão, eles recebem um poder especial da parte de Deus para completarem a tarefa que lhes estava proposta. Lá, os evangelistas nos contam que Jesus garante a eles que nenhum mal lhes ocorreria. Eles estariam blindados de doenças, eles estariam blindados de acidentes, de animais peçonhentos que pudessem picá-los. Tudo isso, eles teriam um poder específico da parte de Deus para essa missão. Quando Jesus está preparando essas duplas e falando para eles de algumas dificuldades que eles poderiam encontrar em uma ou outra cidade, Jesus se lembra de 3 lugares que estavam ficando para trás, de 3 cidades. Da cidade de Cafarnaum, aquela que foi a cidade dele, a cidade de Betsaida e a cidade de Corazim. Essas cidades, gente, eles viram, o povo dessa cidade viu o dia a dia da ação de Jesus. Imagina o que não era você acordar e dormir no lugar onde Jesus está fazendo tanta transformação, no lugar onde Jesus está ensinando. Esse povo, se tem alguém que era para ser assim, quebrantado, moído, alguém que era para ficar apaixonado por Deus, era esse povo que teve contato com os milagres e com o ensino de Jesus todos os dias. Mas isso não aconteceu. Vocês vejam, gente, que não é o tempo da gente de permanência perto das coisas de Deus que gera a transformação. Não é o número de horas aula do curso que você fez, né, sobre Jesus. Não é isso que gera transformação. Tem algum outro start, né, que funciona dentro da gente. Então Jesus se lembra dessas cidades e Jesus levanta sobre elas um lamento terrível. Ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de você, Cafarnaum, ai de você, Betsaida. Ele fala assim: Cafarnaum, você acha que você vai subir até o céu? Lembram que Cafarnaum era uma cidade que estava em ascensão na época? Falei isso para vocês. Era uma cidade onde tinha um posto romano, uma coletoria de impostos. Era uma cidade na beira de estrada. Era uma cidade que estava em desenvolvimento, assim como a nossa cidade também. Era uma cidade promissora. Jesus fala: você, Cafarnaum, você acha que você vai subir até o céu? Você vai descer até o inferno.
Isso foi falado por Jesus. Como é que a gente pode definir isso que Jesus falou? Eu chamei aqui de um lamento, mas é mais do que isso, né, gente? É muito forte, não é? Alguns autores falam assim, imprecações de Jesus. Que nome bonito, né? Às vezes um nome bonito para disfarçar um negócio que a gente tem meio dificuldade de assimilar. Gente, o que Jesus fez, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Pesado, não é? Jesus amaldiçoou essas cidades. Jesus amaldiçoa? O que ele fez então? Você consegue enxergar de outra forma? Eu quero mostrar para vocês agora qual que é o desenrolar da história que nem mesmo aquelas pessoas que escutaram o que Jesus falou conseguiram dimensionar. Vocês sabem que as cidades, com o passar do tempo, das décadas, dos séculos, elas tendem a se modificarem, algumas crescem, outras diminuem, eventualmente uma cidade pode até mesmo desaparecer. Então quero convidar vocês para conhecer agora rapidamente como é atualmente as cidades que a gente está acostumado a ouvir nos evangelhos, na história de Jesus. Será que elas existem? Essas cidades que a gente vem falando aqui, que a gente lê lá na Bíblia, será que isso não é só uma ficção, uma fantasia? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos começar com uma cidade que é aquela que Jesus cresceu, a cidade de Nazaré. Era uma cidade muito pequenininha na época de Jesus, uma vilazinha. Olha aí Nazaré hoje. É uma cidade de porte médio, com construções, prédios, carros circulando, trânsito, uma cidade absolutamente normal como qualquer outra. A cidade de Nazaré existe até os dias de hoje. A cidade de Belém, o que aconteceu mesmo, gente, na cidade de Belém? É onde Jesus nasceu. Gente, atenção para essas coisas, né? Ontem eu estava assistindo um documentário da History. E no documentário falou que Jesus nasceu em Nazaré. No documentário, né? Então, sim, são erros que comprometem a credibilidade. Tem tanta coisa que se fala a respeito de Jesus, né? E quando a gente vê erros desse tamanho, né? A gente percebe que é a gente que tem que estudar e buscar as fontes mesmo. Belém, a cidade que Jesus nasceu, também era uma cidade muito pequenininha, está situada a 12 quilômetros de Jerusalém. Já falei para vocês em outra aula, hoje é uma cidade que pertence aos palestinos, mas está lá, gente. Existe até o momento, exatamente no mesmo lugar e com o mesmo nome que tinha na época de Jesus, há 2000 anos atrás. Vocês vão se lembrar da cidade de Naim também. Lembram dessa cidade? O que aconteceu lá? Tem aluno aí que não vai ganhar certificado no final do curso não, hein? O que aconteceu na cidade de Naim, gente? Isso, tinha uma viúva lá, né, que perdeu o filho, e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Era uma cidadezinha pequena, continua sendo uma cidade pequenininha até hoje, meio afastada, também uma cidade que pertence aos palestinos, mas está lá, gente, no mesmo lugar, com o mesmo nome, contando essa história. Vamos agora para as cidades um pouco maiores, a cidade de Jericó, muito citada nos evangelhos também. A cidade de Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo, constantemente habitada, mais de 6.000 anos a cidade de Jericó. Vejam que ela existe ainda, é uma cidade de porte médio, é considerada um oásis no meio do deserto. Tá a 27 quilômetros de distância de Jerusalém. Por falar em Jerusalém, gente, eu estou doido para chegar em Jerusalém, viu? O momento que eu mais gosto de toda essa história é a gente conhecer, entrar em Jerusalém. Jerusalém tinha tudo para não existir. Eu vou falar para vocês numa próxima aula, Jerusalém já foi completamente destruída, completamente, 2 vezes, mas ela foi mais de 23 vezes capturada e recapturada. Ela foi reconstruída mais de 40 vezes, mas Jerusalém existe.
é uma cidade grande, a capital religiosa do Estado de Israel. Agora, recentemente, o governo americano também reconheceu Israel como a capital política de Israel. Gerou todo aquele confronto, né, porque Jerusalém hoje é partida ao meio, metade da cidade pertence aos judeus e a outra metade pertence aos palestinos. Não quero adiantar aqui, mas vou falar isso em outro momento, mas é muito interessante. Você vai andando na cidade e nós não sabemos exatamente, porque não tem um muro, uma divisa. Simplesmente você está na rua, você vira na esquina aqui, você está dentro do território dos palestinos. Você cruza o quarteirão e volta, você está dentro do território dos judeus. Como é que pode acontecer um negócio desse? Que tipo de convivência é essa, né? Mas Jerusalém é essa cidade. Normalmente a gente só vê aquela outra porção, né, por causa que é o cartão postal. Normalmente as fotos mostram esse lado, mas eu trouxe para vocês também imagens do outro lado da cidade para vocês perceberem que é uma cidade grande. Muito bem. Falei aqui de quase todas as cidades que estão relacionadas à vida de Jesus. Agora eu quero saber o que aconteceu com aquelas 3 cidades que Jesus amaldiçoou. Vamos ver qual o destino delas? Bem, Cafarnaum não é surpresa para ninguém, porque nós já visitamos a cidade de Cafarnaum. O que aconteceu com ela, gente? Olha aí, então, hoje, a cidade de Cafarnaum. Uma cidade que estava em ascensão. O que aconteceu com ela? Os historiadores não sabem definir. Simplesmente a cidade desapareceu. Hoje são apenas ruínas, pedras e pedras. Jesus falou de 3. Acertar uma no meio dessas 3 é possível, mesmo chutando. Vamos ver as outras 2 e vamos tirar esse negócio à prova. O que será que aconteceu com a cidade de Corazim? Corazim ficava a 3 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Estava no mesmo contexto do Mar da Galileia. Uma cidade que, pela proximidade da lagoa, que eu falei que era a vida econômica, também teria todas as características para permanecer. Eu não coloquei aqui, por exemplo, a cidade de Caná da Galileia, que era uma cidade que não tinha atrativo nenhum na época, e existe até hoje, né? A própria cidade de Nazaré. Corazim tinha as características para se desenvolver e continuar existindo. Mas vejam bem a cidade de Corazim. Consegue identificar aí as ruas, os prédios, as casas, né? Bem, vamos pensar assim. Jesus estava com sorte quando ele falou isso, né? Falou de 3 cidades e 2 delas realmente desapareceram, né? Com um pouco de sorte, ao longo dos séculos, isso pode acontecer. Será? Mas pensem comigo. Falta uma ainda, Betsaida. Se Betsaida também tiver desaparecido, agora nós temos que começar a levar mais a sério esse Jesus. Ele não sabe apenas o que aconteceu no passado, ele não domina apenas o presente, mas ele conhece o que vai acontecer lá na frente. Não apenas com as pessoas, mas com as cidades, com os países, com as nações e com os povos. Betsaida, gente, o que será que aconteceu? Alguém tem alguma expectativa? O que vocês acham? Vou pôr a foto de Betsaida, hein? O que vocês acham? Olha aí. Alguém falou aí, sítio arqueológico em dúvida, em interrogação. Essa foto é de 2017. Em 2017, os arqueólogos começaram a fazer escavações na região noroeste do Mar da Galileia e acham que talvez podem ter descoberto a cidade de Betsaida, porque até hoje ninguém sequer sabe onde essa cidade era. Isso não é inacreditável? Uma cidade que desaparece ao ponto das pessoas não saberem aonde ela foi. Uma cidade que existiu de fato, gente, porque 3 dos discípulos de Jesus, os apóstolos, eram naturais de Betsaida. Pedro, seu irmão, André e Filipe, eram nascidos na cidade de Betsaida. Quer ver uma coisa incrível? Existe um registro histórico de um bispo
que era ao mesmo tempo um príncipe europeu, que no ano 725 depois de Cristo, visitou a Terra Santa, conheceu a cidade de Betsaida, inclusive falou que tinha sido construída uma igreja num local onde se acreditava que fosse ligado à vida dos irmãos Pedro e André. 725 depois de Cristo, a cidade ainda existia. E hoje, misteriosamente, vamos dizer por enquanto, coincidentemente, essa cidade caiu no esquecimento. Coincidentemente? Vamos agora retificar a palavra? É muita coincidência. Jesus ter feito imprecações dirigidas a 3 cidades e exatamente as 3 terem desaparecido do mapa. É ou não é? É coincidência demais ou não é? Seria coincidência demais ou não seria? Mas vamos continuar, porque Jesus não para. Jesus segue a viagem, agora em direção àqueles lugares para os quais ele havia enviado os discípulos. O evangelista Lucas é quem melhor descreve esse trajeto, essa última viagem de Jesus. Ela está descrita nos capítulos 9 a 19 do Evangelho de Lucas. O interessante é que Lucas, salvo engano, se alguém confere para mim, só tem 24 capítulos, pelo que eu estou me lembrando aqui, são 24. Ó. 24 capítulos, não é? Isso significa que 40% do livro de Lucas é destinado para contar o que aconteceu durante essa viagem. Vocês estão entendendo que esse é um momento muito importante e um momento relativamente longo? Quando a gente lê os outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, a gente tem a impressão que a viagem foi assim, bate pronto, saiu daqui, chegou ali, pronto. Mas é em Lucas que a gente vai percebendo o dia a dia desse trajeto. E nós vamos falar agora de um encontro. Já falei de algum desencontro, vamos falar de encontro, depois voltamos para o desencontro, assim vamos. Logo quando Jesus está aqui entre a Galileia e a Samaria, passando nessa região, portanto, na divisa das 2 regiões, ele avista de longe um grupo. São 10 pessoas. Os evangelhos nos dizem que eles têm uma doença de pele, uma doença terrível. Os evangelhos nos dizem que são 10 leprosos. Engraçado, gente, essa doença é tão terrível. Hoje não mais, né? Inclusive a gente nem chama ela de lepra mais. Hoje ela é conhecida como hanseníase. Mas essa doença, o quadro dela, o que ela fazia, a deformação que ela trazia para as pessoas, era um negócio tão... as marcas, inclusive sociais da doença, eram tão presentes, havia um estigma tão grande, maior do que existe hoje com o câncer. Hoje, algumas pessoas não pronunciam a palavra câncer. Vocês conhecem gente assim? Ah, ele está com aquela doença, né? Se alguém tem câncer, ele não fala o que tem de jeito nenhum. Não, estou com um probleminha aqui, probleminha lá e tal. A lepra, na época, e até recentemente na história do planeta, ela tinha mais estigma ainda. Aí eu procurei uma tela, um quadro de um pintor famoso para poder ilustrar esse acontecimento na vida de Jesus, esse encontro com os 10 leprosos. E eu encontrei uma tela de um pintor muito famoso que registra esse momento. Deixa eu mostrar para vocês essa tela. Olha aí. É ou não é um pintor muito famoso, né? Vocês acreditam que esse é um dos episódios do ministério de Jesus com menos registros? Nenhum pintor quis registrar esse encontro. Por que será? Por causa do estigma e do quadro terrível, né, que essa doença deixava as pessoas. Então, olhando aí os desenhozinhos infantis, para a gente parece até brincadeirinha esse encontro de Jesus com os 10 leprosos. A gente olha para eles e fala até que eles estão com a carinha boa, né? Assim, estão doentinho ali, né? Estão com um ferimentozinho. Mas essa aí não é a realidade de um leproso. Eu consegui uma outra imagem aqui que não é uma imagem real. Ih, rapaz, não está aqui.
Mas eu posso descrever um pouquinho para vocês o que a doença faz. É um bacilo, né? Hoje tem o nome de bacilo de Hansen. E esse bacilo, ele tira a sensibilidade. Ele ataca principalmente as terminações nervosas e as cartilagens. Cadê os nossos médicos aí? Me ajudem aí, não deixa eu suar frio aqui não. Estão aí hoje os nossos médicos? Se eu falar alguma coisa errada, aí vocês me corrijam. E como as pessoas que estão acometidas com esse bacilo perdem a sensibilidade no local, o que acontece? Elas não conseguem perceber os riscos que nós sofremos todos os dias. Elas não conseguem perceber os ataques. E com isso elas não fazem o autocuidado que nós fazemos até sem querer. Quando está lá uma panela em cima do fogão, né? Eu vou lá e coloco a mão nela, rapidamente eu tiro dela, porque eu sinto que está quente e aquilo só vai me causar uma bolha, mas eu tirei a tempo daquilo não virar um problema maior. Só que uma pessoa que não tem sensibilidade na mão, ela encosta, ela não apenas encosta, como ela segura, e aquilo dali está o quê? Queimando, necrosando os tecidos, e ela não está percebendo o que está acontecendo. O resultado disso serão pessoas que terão feridas, deformidades, vão perder membros, né? Nas cartilagens é terrível, né? A gente vê pessoas, pessoas sem orelha, ou com a orelha deformada, sem parte do nariz. Enfim, o quadro dessa doença é dos piores. Vou ilustrar aqui só com um fato verdadeiro. Minha esposa trabalhou num antigo, né? Hoje já não existem mais com esse nome, leprosário. Vocês sabem o que é isso? Até a década de 70, 80, existiam muitos leprosários. Em Minas Gerais haviam 3. Leprosários era um lugar onde as pessoas que descobriam que tinham a então lepra, né? Elas iam para esse lugar. Era uma cidade inteira, lá tinha bairros, casas, hospitais, e as pessoas viviam isoladas lá para sempre do convívio social. Nunca mais elas podiam sair desse lugar. Nunca escutou falar dos leprosários? Histórias tristíssimas, né? Então a minha esposa trabalhou num desses lugares, aqui na região oeste de Minas Gerais, mais propriamente na cidade de Bambuí. E lá ela conheceu muitas histórias de gente que foi para lá na adolescência, descobriu que tinha doença, o pai colocou dentro de um trem com a mala, e ela entrou naquele leprosário, ela estava lá há 50 anos, e nunca mais ela tinha visto uma irmã gêmea, nunca mais ela tinha notícia do pai, da mãe, do que aconteceu, né? E isso até a década de 80 agora funcionava dessa maneira, né? Alguns desses lugares ainda existem porque tem pessoas que estão lá, né? Passaram toda a vida lá e por isso, né? Mas já não com o estigma que existia. E lá nesse leprosário, a Jaque me contou uma história de uma mulher que chegou lá no hospital, tinha um hospital funcionando lá dentro, com o pé muito inchado, muito mesmo, necrosado, roxo por baixo, e eles tentaram limpar aquele ferimento, já estava inflamado, ver o que tinha ali, não conseguiram, devido ao estado que já estava o pé, a perna, foram fazer uma radiografia. Dentro do pé daquela mulher, tinha um prego de 5 centímetros, que provavelmente estava ali há semanas. Ela pisou no pé, pisou no prego, o prego entrou inteiro dentro do pé e agora ela perdeu a perna por um negócio tão simples, né, gente? Que é o fato de Deus ter dado para a gente sensibilidade. A gente nem para perceber que milagre que é esse que Deus fez, que nós temos sensibilidade. Se ela tivesse tido sensibilidade, na hora que ela encostou ali naquele prego, ela já teria puxado o pé. Ou se o prego tivesse entrado, ela teria percebido, teria corrido, mas ela não se deu conta disso. Então, o estado das pessoas com essa doença, até a década de 80, era terrível, terrível. Né? Os nossos anciãos aqui, com certeza, se recordam dessa época. Agora mudou completamente o quadro. Você pode estar sentado do lado de uma pessoa com hanseníase, pode ser que tenha alguém aqui, e isso não vai causar incômodo nem constrangimento para ninguém. Né? Se trata de forma muito simples, com um remedinho, as pessoas... nada de todo esse quadro que eu mencionei precisa mais acontecer. Né? Uma bênção da ciência e do desenvolvimento médico. Eu estou contando tudo isso
para falar para vocês que se agora no Brasil, na década de 70 e 80 era desse jeito, você volta 2000 anos atrás e você imagina como é que era a vida dessas pessoas. Por um desses enigmas divinos, aquele povo, o povo judeu, entendia que aquela doença era contagiosa e transmissível. E realmente é. Isso foi ser descoberto só agora, né? Nos últimos séculos. O bacilo se transmite pelo ar. Nas secreções nasais, na saliva, no suor, a pessoa que não está sendo tratada, ela emite esse bacilo. E por isso a doença era muito contagiosa. Então havia uma norma, regra no Velho Testamento, dada por Deus, de que as pessoas que tivessem a doença, elas deveriam ser retiradas da cidade. Então, qual era a situação dos leprosos na época de Jesus? Quando uma pessoa descobria que estava com a doença, ela era banida da convivência social. Não pode existir outra pena pior do que essa. Significa que a pessoa, agora ela deve viver a própria sorte. Fora das cidades, eles viravam o quê? Errantes, né? Vivendo do que conseguiam produzir, do que conseguiam colher, sem nenhum tipo de contato com o mundo. Mas havia algumas regras terríveis. Um leproso, ele não poderia andar com roupas normais. A roupa dele tinha que ser rasgada. Ele teria que andar com roupas rasgadas. Ele não podia pentear o cabelo tinha que ser desgrenhado. Ele tinha que andar com um pano cobrindo uma parte do rosto. E eu acho que a pior de todas as regras vem agora. Se por acaso, naqueles caminhos de um errante vivendo fora das cidades, ele se encontrasse com alguém, de longe, ele teria que gritar. Imagina, você vê uma figura que já quase não é humana mais, no sentido de tão deformada que se está, ela está com roupas rasgadas, despenteada, ela carrega um pano sobre metade do rosto e grita. O que eles deviam gritar? Impuro, impuro, impuro. Por que tudo isso? Justamente para que essas pessoas fossem de tão fácil percepção que ninguém se aproximaria delas. Agora Jesus se encontra com um grupo de 10 leprosos. São pessoas que vivem nesse estado. São praticamente pedaços de gente, moribundos, alguma coisa entre a vida e a morte. Perambulavam, né? E a primeira sensação que eu tenho, conhecendo Jesus, é que quando Jesus vê aquele grupo, ele vai se compadecer deles, e Jesus vai correr ao encontro deles, e Jesus vai dar um abraço neles, e Jesus vai falar para eles, olha, a sua espera acabou, eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus, eu vim para te salvar, e Jesus vai pôr a mão neles, e Jesus vai curar eles. Essa é a primeira sensação que eu tenho. Você pensa isso também? Você pensa? Mas nada disso aconteceu. Eu creio que, se você pensa isso, imagina os leprosos, o que eles não pensavam? Né? Quando eles veem Jesus, eles falam, Jesus, né? Jesus, faz alguma coisa por nós. Eu acho que eles esperavam também que Jesus fosse até lá, né? Mas Jesus, de longe, sem se aproximar, Jesus fala, vai até a cidade, entra na cidade, se apresentem para os sacerdotes, para que eles examinem vocês. Havia uma regra que dizia o seguinte, se um desses leprosos que foi excluído da cidade, por qualquer razão, de repente se visse na possibilidade de se achar curado, ele deveria entrar na cidade e procurar um sacerdote e se mostrar para o sacerdote para que fosse examinado. Então o sacerdote decidiria se reintegraria ele à cidade ou se manteria o banimento. Então Jesus pede para eles fazerem isso, mas o fato é que Jesus não curou eles. Será que Jesus está pedindo para eles descumprirem a regra de que eles não podem entrar na cidade? É isso?
De certa forma, sim. Né? Eles iam descumprir o mandamento. Mas Jesus está pedindo muito mais do que isso. Jesus está pedindo para eles o quê, gente? Jesus está pedindo para eles acreditarem em uma coisa que não aconteceu ainda. Às vezes, nós somos convidados por Deus para acreditarmos em coisas que não aconteceram. Tem gente que acha que isso é uma loucura. E parece mesmo, né? Quando a gente afirma com convicção uma coisa. Quando a gente fala assim, um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no momento só você que serve. Não é? Parece uma loucura. Quando você fala assim, né? Os meus filhos receberão a maior bênção de todos em meio aos perigos. Serão tementes a Deus. E os filhos nem nasceram ainda, você nem tem filhos. Não é? Não parece loucura? A Bíblia dá um outro nome para isso. Lá em Hebreus, fala que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. É isso que Jesus fala para eles. Entrem lá e se apresentem para os sacerdotes, mas eles olhavam para eles e eles estavam doentes. E agora, eles tiveram ou não tiveram a fé? Você faria o que Jesus pediu, mesmo correndo o risco de chegar lá na porta da cidade e eles te matarem? Porque estariam descumprindo o mandamento? O fato é que eles foram. São 10 homens de fé. Muita fé. Vocês concordam? Muita fé. E eles vão até a cidade. E eles estão andando. Não sei a quantos quilômetros que eles estavam de distância da cidade mais próxima. Eles estão andando no caminho. Eles estão conversando. Talvez um deles falou para o outro. O que você achou de Jesus? Eu esperava mais, hein? Esperava mais. O pessoal fala tanto desse Jesus aí. De repente eu fui lá na igreja, ouvi a pregação. Não senti nada. Esperava mais desse Jesus, hein? O outro falou, realmente, achei que ele ia vir dar um abraço na gente. Não sei não. E na hora que eles estavam batendo esse papo, ele olhou bem para o outro e falou assim, uai, peraí. Ele era mineiro também, né? O que aconteceu com o seu rosto? Tá normal. Deixa eu ver seu braço. Que isso? Você ficou bom. Nessa hora o outro também olhou para ele. Você também. E começaram a se examinar. Os 10 estavam curados. Intervenção sobrenatural. Por caminhos totalmente diferentes de todos os outros milagres. Né? Qual é a reação deles? Eu acho que um deles se lembrou que tinha uma filha que há 15 anos ele não via a menina. Era xodó, mas desde que ele foi expulso da cidade, ele não vê. O que ele vai fazer? Ele corre em direção à cidade para encontrar. O outro quer reencontrar uma esposa. Talvez houvesse uma mulher e ela quer saber se o papai e a mamãe ainda estão vivos. 9 desses 10 vão para a cidade. Um deles fala assim, opa, peraí, não. Tem alguma coisa que eu tenho que resolver primeiro. E ele volta para reencontrar com Jesus. E Jesus fala para ele, não eram 10? Jesus também era mineiro, né? Não eram 10 os leprosos? Voltou só um. E Jesus fala para esse que voltou. E o evangelista ainda faz questão de frisar a naturalidade dele. Esse que voltou era samaritano. Fecha parênteses, falamos daqui a pouco sobre isso. Jesus fala para ele, que bom que você voltou. A tua fé te salvou. Curados, 10 foram. Mas um deles naquele dia foi salvo. Um deles foi salvo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual que é mais fácil? Ter fé ou ter gratidão? O senhor que é um experiente, me ajuda aqui nessa questão. O que você acha que é mais fácil? Ter fé ou ter gratidão? Ter gratidão é mais fácil. Quem concorda aqui com o senhor? Com o senhor Nivaldo. Quem concorda com o senhor Nivaldo? Que é mais fácil ter gratidão do que ter fé? Muitos concordam, né? Mas a história que nós acabamos de ler revela exatamente o oposto. Os 10 tinham fé, mas só um tinha gratidão. É outra coisa para a gente pensar, gente. Deus tem cuidado da gente de maneira tão cuidadosa, ao longo da nossa vida. Deus tem sido tão Deus, né? E muitas vezes nós somos os
ingratos, nós somos os reclamões, né? Na hora do aperto temos muita fé, buscamos, é só aparecer o problema que a fé aparece também, mas a gratidão às vezes tem faltado, né, no nosso coração. Vamos pensar sobre isso. E uma segunda coisa que eu quero pensar sobre esse episódio, o que voltou era aquele de quem menos se esperava, ele era samaritano. Ainda agora, os samaritanos rejeitaram Jesus como povo, como cidade, mas gente, relacionamento com Deus não tem a ver com o grupo. Relacionamento com Deus é uma coisa pessoal, é individual. Ah, eu nasci num país cristão, graças a Deus. Graças a Deus nada, eu sei que não vai ter a sua experiência com Deus que você vai ver. Ah, lá em casa, eu sou de uma casa muito religiosa. Nossa, a minha avó, vocês têm que ver, tudo era igreja. A minha mãe, nossa, era amiga do sacerdote. Ah, é, a sua avó e a sua mãe. E você? Procura ter a sua experiência com Deus, tá? A salvação é realmente uma coisa pessoal e uma coisa individual. Encontro. Esse foi um encontro que Jesus teve. Mais para frente, prosseguindo a viagem, Jesus vai ter uma outra, eu não sei, vocês que vão me dizer se é um encontro ou se é um confronto. O fato é que no meio do caminho ele foi abordado por um homem, esse homem é chamado de intérprete da lei. O que vem a ser um intérprete da lei? Às vezes a tradução dos evangelhos para a nossa língua causa umas dificuldades de interpretação. No texto original, dá para se entender que a pessoa que encontrou com Jesus era um advogado. Tá? Muito mais fácil a gente compreender, não é? Então Jesus tem um encontro com um advogado. Temos aqui algumas pessoas da área do direito, né? Doutor Tiago está aqui. Temos um advogado também. Cadê o nosso advogado? Cadê? Tem um advogado aí. Tem mais advogado que eu vi por aí. Ah, você está se escondendo aqui, né? Eu também sou da área do direito, mas quero dar um aviso para vocês. O pessoal do direito é um pessoal difícil de mexer, viu, gente? Toma cuidado com a gente. Se tem um pessoal que é encrenqueiro, que é pelinha, que gosta de fazer pegadinha, é o pessoal do direito. Estou falando a mentira, doutor Tiago? Não, ele balançou a cabeça, né? Esse advogado, ele chega até Jesus com uma pergunta. Mas ele, prestem atenção, ele não tem uma dúvida. É diferente. Ele tem uma pergunta, mas ele não tem uma dúvida. Na verdade, ele quer testar o conhecimento de Jesus. E ele vira para Jesus e fala: Jesus, como que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus, inteligentemente, devolve a pergunta para ele. Jesus fala: ué, não é você que é o advogado, o conhecedor das leis? O que a lei diz sobre isso? O homem cai. E ele dá a resposta para Jesus da pergunta que ele tinha feito. Ele fala: eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus fala: muito bem, faz isso e você será salvo. Simples. Se fosse qualquer outra pessoa, estaria resolvido, mas aquele homem era um advogado. Tenham cuidado com os advogados. Nada contra, tá, gente? Só uma brincadeira. Aquele homem não querendo dar o braço a torcer, né? Ele fala assim: mas espera aí. A lei fala que eu tenho que amar a Deus como a mim mesmo, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Eu não sei quem que é o meu próximo. A sequência de testes continua. Saber quem que era o próximo era realmente uma questão muito debatida entre os judeus. Os judeus eram muito preocupados em ser hospitaleiro, em ser caridoso, em atender as pessoas. Mas eles não faziam isso com todo mundo, não. Existia uma vertente de interpretação legal que dizia: o próximo são os parentes. Então, gente, um judeu era capaz de fazer qualquer coisa por um parente. Era capaz de pôr a mão no bolso, era capaz de ajudar, de socorrer alguém que tivesse o mesmo sangue.
Tinha uma outra interpretação legal, que inclusive é a que predominou depois, que o próximo era alguém da mesma nacionalidade, que todos os judeus eram próximos entre si. E, historicamente, se tem um povo que é corporativista, são os judeus. Se um judeu vê outro judeu em qualquer lugar do mundo passando necessidade, ele abre a casa dele, ele abre o cofre dele, ele arruma serviço, né? Assim, foi uma estratégia até de sobrevivência deles ao longo da história. E nos Estados Unidos tem uma loja, por exemplo, que chama BH, uma loja de eletrônicos, que é de um judeu, que se você for lá, você vai ver que todos os funcionários da loja, acho que são 500 ou 600 funcionários, todos eles são judeus, né? Usam o quipá, né? Tem o cabelo, o corte da barba. Muito disso que nós estamos falando. Amar o próximo como a mim mesmo. Quando o advogado faz a pergunta para Jesus, quem que é o meu próximo? Jesus também não responde. Jesus começa a contar uma história. E eu quero contar um pouco dessa história para vocês, que é uma história bem conhecida. Ela é chamada de parábola do bom samaritano. Jesus fala o seguinte, olha, tinha um homem que estava descendo, prestem atenção na palavra, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. E a cidade de Jericó fica a 400 metros abaixo do nível do mar. É um dos lugares mais baixos do planeta. O Mar Morto começa ali naquela região. A diferença de altitude entre as duas cidades, portanto, qual que é? 1.200 metros de diferença de altitude. Essa distância entre as cidades é apenas de 27 quilômetros. A estrada que sai de Jerusalém para Jericó tem 27 quilômetros. Então, em 27 quilômetros, é uma estrada muito íngreme. E na época de Jesus, essa estrada era uma estrada famosa. Por quê? Era uma estrada deserta, era uma estrada perigosa, era uma estrada que passava em muitos lugares com rochedos, onde ficavam escondidos ladrões e salteadores. Era uma estrada muito íngreme. Quando Jesus começou a contar a história, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Na hora, o que vem na cabeça de todo mundo? Nossa, perigo, está correndo algum risco. Vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei, exatamente indo de Jericó para Jerusalém, para a gente poder aí construindo a nossa história e ter a percepção que os ouvintes de Jesus tiveram. Vejam, é realmente um lugar deserto, muito ermo, né? E vocês vejam que o relevo mistura ali muitas formações rochosas. Tudo que você está vendo em branco ali na imagem de baixo são pedras, são rochas, algumas muito grandes. Então, um lugar muito propício para que esses bandidos estivessem escondidos. Jesus continua a história. Esse homem, então, quando ele descia para Jericó, ele foi alcançado por ladrões que bateram nesse homem, feriram ele, roubaram tudo que ele tinha e o deixaram caído na estrada, semi-morto. A ilustração mostra aí uma estrada, né, justamente com essas formações rochosas e um homem caído à beira da estrada, ferido. Ali naquela situação entre a vida e a morte, esperando pelo socorro e benevolência de alguém, um sacerdote que está descendo para Jericó, estão acompanhando? Ele passa e vê o homem ferido. Se você está escutando essa história, o que você imagina agora? O sacerdote é o homem da religião. Ele é o equivalente ao nosso pastor ou ao nosso padre. Ele é uma pessoa que, por natureza, é generosa, é uma pessoa que tem envolvimento com Deus. O que a gente espera dessa pessoa? Socorro, não é isso que você imagina? Mas Jesus surpreende, fala que o sacerdote, quando viu o ferido, passou de largo. Logo em seguida,
naquela mesma estrada, vem um levita. Todo mundo sabe o que é o levita? Todo mundo sabe? Levita era uma pessoa também ligada à religião, encarregada dos serviços do templo, dos cuidados com a igreja, com os aparatos do culto, com os móveis, e também encarregado da parte musical. Era também uma pessoa, um adorador, alguém ligado a Deus. Gente, coração de adorador é o coração aberto, generoso por excelência. Então, o que se espera agora? Bem, se o sacerdote não socorreu, o levita vai salvar esse homem. Mas o que o levita fez? Passou ao largo. Um detalhe dessa história aqui, para não ter justificativa nenhuma. Aquela justificativa que você dá quando você vê uma pessoa caída na calçada, você olha ali, não sabe se está dormindo, não sabe se está bêbado, não sabe se está ferido, não sabe se está precisando de alguma coisa, você olha no relógio e fala, se eu não tivesse atrasado para o serviço, né, se eu não tivesse que buscar o meu menino, se eu não tivesse com compromisso, certamente eu pararia para ajudar e fazer alguma coisa. Você pensa isso, né? Te peguei, né? Só você que pensa isso, tá? Mas ninguém pensa isso. Eu, por exemplo, não faço isso. Olha o detalhe, fala que o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó. O que esse detalhe significa? Jerusalém era o local onde ficava o templo, era onde estava o trabalho deles. Então, significa que eles estão saindo do turno de serviço deles. Eles não estão atrasados para o compromisso, eles não estão indo para o trabalho. E eles não poderiam dizer que ficariam impuros ao tocar naquele homem, ferido, talvez morto, teriam contato com sangue, não poderiam depois exercer as funções diante de Deus. Eles não poderiam. Então, eles não têm desculpa nenhuma para não socorrerem aquele homem. Agora, nessa estrada, está vindo também um samaritano. Olha que o samaritano hoje está rodando toda a nossa história. Vocês sabem, já falamos várias vezes, que samaritanos e judeus não se combinam, são inimigos mortais entre si. Bem, o que você vai entender se você é um judeu? Se o sacerdote não ajudou, se o levita mudou de lado, agora o samaritano vai acabar de matar ele. O samaritano vai aproveitar e falar assim, é hoje, seu judeu, né? Tudo que você já fez com a gente. Você não pode se defender, eu vou acabar com você. Essa é a expectativa da história. Jesus surpreende mais uma vez, porque o samaritano o samaritano aplica óleo e vinho sobre as feridas daquele homem. Alguém pode pensar assim, nossa, que maldade, né? O homem está ferido e jogou óleo e vinho sobre a ferida dele. Mas não, óleo e vinho são produtos antissépticos, os que eles conheciam na época. Então, o que aquele homem fez foi, na verdade, tratar as feridas, aplicar um medicamento. Aquele homem carrega o doente até a hospedaria mais próxima, poderia se dar por satisfeito. Já fez ou não fez a sua função? Agora ele tem os afazeres dele, mas ele ainda deixa um dinheiro com o dono da hospedaria para cobrir as despesas daquele ferido. E mais, o samaritano ainda fala, na volta eu passo aqui. Se a despesa ficar mais do que isso, eu vou cobrir. Fantástica a história, né? Jesus vira agora para o advogado, tudo isso o advogado está escutando. Jesus vira para o advogado com uma pergunta simples. Quem é o próximo? Respondam vocês. Quem é o próximo? Quem é o próximo? A quem se deve amar? Como a si mesmo. Quem foi o próximo do ferido, gente? Não. Quem foi o próximo daquele homem ferido ali? Quem agiu como próximo? Quem amou? Quem cuidou? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Vocês acham que o advogado respondeu isso? O advogado nunca dá o braço a torcer.
O advogado, quando Jesus pergunta, quem foi o próximo do ferido? O advogado respondeu assim, aquele que agiu de misericórdia. Mas não falou que era o samaritano. Jesus falou para o advogado, respondendo a pergunta dele, vai tu e faze o mesmo. Vai tu e age da mesma maneira como o samaritano agiu. Extraímos uma conclusão aqui dessa história, podemos extrair para a gente? Quem são as pessoas que são os nossos próximos? A quem a gente deve amar? Como a nós mesmos. Todas as pessoas que estiverem feridas no caminho, né? Os mendigos, os doentes. É isso? É? Não? Não é isso não? Isso foi isso que eu entendi da história. Quem que é o nosso próximo, a quem nós devemos amar? Gente, olha a história. Pensa na história. A questão não é o ferido. A questão é a pessoa que estava no meio do caminho. O nosso próximo é aquele que Deus coloca na nossa frente. É aquele que Deus coloca no meio da nossa estrada. Às vezes a gente fica procurando, eu quero fazer assistência social, né? Eu quero ajudar uma instituição, eu quero fazer isso. Procura, é bom. Mas o primeiro próximo a quem você deve amar e cuidar, como de você mesmo, é a pessoa que está na sua frente. E às vezes a gente não consegue enxergar. É a sua esposa, é o seu marido, são seus filhos, é a pessoa que trabalha dentro da sua casa, que às vezes está passando por uma necessidade incrível e você está lá ajudando o Instituto para o Câncer. Ajude o Instituto, mas não esquece que o teu próximo está na sua frente. Às vezes é a pessoa que senta do seu lado no trabalho, que está com o coração arrebentado e você não é capaz de prestar atenção. Deus tem colocado os nossos próximos na nossa estrada. E às vezes, sem querer, e às vezes propositadamente, nós estamos passando ao largo. E Jesus está andando. Jesus continua a viagem. Foi um confronto ou foi um encontro esse? Bem, você pode definir aí. O fato é que essa viagem teve muitos confrontos também, sabe? Em determinado momento do caminho, dando uma resumida aqui em vários episódios, Jesus se deparou com um mudo e surdo. Jesus percebe que o problema não era nenhuma doença, ele estava endemoninhado, lembram da aula? Jesus expulsa o demônio que causava isso, e as pessoas que estão ao redor confrontam. Certamente Jesus fez isso pelo poder de Belzebu. Expeliu o demônio em nome de Satanás. E Jesus, ele sai nessas pessoas. Fala de forma severa, de forma forte com essas pessoas. Inclusive gerou até um mal-estar, uma mulher que estava ali no meio, talvez percebendo o clima ali do que estava acontecendo, quis até mudar de assunto, foi fazer uma bajulação para Jesus. Sabe quando você está incomodado com um assunto que está rodando assim, e você tenta dar uma desviada? Eu vejo assim, essa mulher vira para Jesus e fala assim, nossa Jesus, bem-aventurada a mulher que te concebeu e os seios que te amamentaram. Bem-aventurada, que feliz essa mulher. Ela deu uma bajulada em Jesus, quis dar uma exaltada na mãe dele, né? Eu percebi assim. Aí Jesus vira para ela e fala assim, antes disso, felizes são os que me obedecem, seguem os meus ensinamentos. Ó, Jesus catrucou aquela mulher, né? Eu sinto assim. Aí Jesus, daqui a pouco ele entra na casa de um fariseu. Vocês lembram do fariseu? Todo certinho. E Jesus vai direto para a mesa ou para o divã do jantar. E aí rola um confronto, né? E Jesus não lavou a mão. Que coisa esquisita, Jesus não lava a mão. Aí Jesus vira para o fariseu e fala assim, eu não lavei a mão? Pior é você, que se lava por fora e não se lava por dentro. Você é igual uma sepultura, bonitinho assim por fora, mas podre por dentro. Só tem morte por dentro. Ó Jesus, né? Confrontando. Gente, um negócio para vocês. Jesus fala o que tem que falar, tá entendendo? Às vezes você imagina Jesus, só o Jesus do amor,
o Jesus bonzinho, o Jesus que andava de branco, com aquela voz suave, que todo mundo pode fazer o que quiser, que está tudo certo. Jesus fala o que tem que falar. Se tiver que corrigir, Jesus vai corrigir. Se tiver que dar lambada, Jesus vai dar lambada. Ali na casa do fariseu, na hora que Jesus falou esses negócios, tinha um doutor ali, sabe aqueles que, né? Não, eu sei tudo da religião. Eu sei tudo. Faz assim, assado, você vai ter que fazer isso, né? Para você o remédio é esse, você não tem remédio. Estava ali o doutor da religião. Aí ele falou com Jesus, nossa, você falando desse jeito, você me ofende também. Aí Jesus falou, você está ofendido? Você é pior que essa cambada toda aí, ó, porque você fica colocando peso sobre as costas do pessoal. O pessoal busca a religião para encontrar paz, alívio e salvação, e o que você coloca? Peso, penitência, castigo, regra sobre eles. Então você é pior que essa cambada toda aí. Ó Jesus, né? Confronto. É assim, mais pra frente ele encontra, tudo acontecendo na viagem, tá gente? Ao longo dos dias. Ele encontra um outro grupo ali, que fala, nossa Jesus, que bom que você chegou, faz um sinal aí pra gente ver, como se fosse assim, tira um coelho da cartola, né? Faz aí uma mágica pra gente ver. E Jesus fala, vocês são geração perversa, vocês não vão ter sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi alguém que foi enviado para pregar uma mensagem de arrependimento ou morte, né, para os ninivitas. E assim Jesus ia viajando e tendo confrontos e encontros. Estou querendo dizer para você aqui, que quem imagina um Jesus assim, pastelão, suave, com a voz sempre assim, né? Agora talvez se espante com o Jesus de verdade, o Jesus real, o Jesus que é firme, que tem convicção e que tem uma mensagem. Quer ver um outro negócio? Mais para frente Jesus encontrou com a elite, a classe A, os dominantes, os poderosos, podem comprar tudo, a vida é cheia de regalia, estão acostumados a oprimir o próximo. Jesus vira para eles e fala assim, a vida de um homem não consiste nos seus bens. Nossa, Jesus, o que é isso? Estou falando, papapá. Né? Às vezes as pessoas acham que quem tem dinheiro é abençoado por Deus, que dinheiro é sinal de bênção de Deus. Aí Jesus contou uma história para eles. Presta atenção, tinha um homem que plantou e colheu muito, muito mais do que ele necessitava. O que se espera de um homem desse? Divide um pouco, tem gente que está sem. Não, destruiu todos os celeiros, construiu celeiros novos, muito maiores, para caber muito mais coisa. Está parecendo com a conta de banco sua lá, né? Que cada vez você tem que abrir uma conta nova para colocar mais dinheiro. Divide. Enfim, vamos continuar na história. Aquele homem trabalhou, encheu o celeiro e depois ele deitou na cama e falou assim, nossa, descansa minha alma, regala, você tem aí ó, dinheiro e sustento para muito tempo. Aí Jesus fala, louco, nessa noite pedirão a sua vida. O que adiantou? Né? Tudo que você fez. Confronto. Jesus viaja mais e Jesus continua. E agora nós já vamos encontrar Jesus no finalzinho da nossa aula, já aqui próximo da cidade de Jerusalém. Na verdade, ele está chegando no Monte das Oliveiras, na parte oriental, numa cidade chamada Betânia, tá? O fato da gente encontrar ele aqui não significa que é o fim da viagem exatamente, porque, como eu falei, esse percurso tem idas e vindas. Então ele pode ter estado aqui, pode ter andado pela região mais um pouquinho antes de terminar essa aproximação. O fato é que na cidade de Belém moravam 3 amigos de Jesus. Você tem um amigo assim, amigo que você gosta de ir na casa dele, que te recebe tão bem, que assim, vale a pena você mudar um pouquinho a sua rota para passar na casa dessa pessoa? Você tem alguém assim? Esses 3 são essas pessoas para Jesus. O nome dos 3, são 3 irmãos. Lázaro, Marta e sua irmã Maria. Ô gente, a casa desses 3 era uma espécie de Beléus
para Jesus, assim, sabe, quando você está na viagem, você já vai contando quanto tempo que falta para você chegar no Beléus. Não importa se você já almoçou, ou se você está com fome ou não, o importante é que tem o Beléus no caminho, você vai parar lá e você vai comer. Para quem não é mineiro, não vai entender isso, para quem não é do Vale do Aço, não vai entender isso. Só quem tem que fazer a viagem entre Belo Horizonte e Ipatinga sabe o que é ter um Beléus ali, né? Estrategicamente no meio do caminho. Esse lugar é a casa de Marta, Maria e Lázaro. E conhecendo Jesus, eu sou capaz de arriscar que Jesus está chegando lá na hora do almoço, sem ter avisado. Conhecendo Jesus, eu arrisco isso. E mais, Jesus não chega sozinho. Ele chega com os discípulos. Quantos que são nesse dia? Hein, Dani? Já pensou? Alguém chega na sua casa, seu marido chega lá. Qual que é o seu nome mesmo? Leandro. Leandro não faz isso não, só eu que faço. Ele chega na hora do almoço trazendo 4 colegas do serviço, mas na hora que vai ser servido, sem avisar nada. Já pensou? Essa situação aconteceu. E aí, esses 3, eles tomam o maior susto. E ali, as 2 irmãs, cada uma delas vai ter uma reação completamente diferente. A Marta é a executiva. A Marta é aquela que corre e fala assim, deixa eu colocar água no feijão, deixa eu descongelar alguma coisa aqui, um bife. Nossa, fica todo mundo aqui na sala que eu vou aqui no quarto rapidinho para tirar o pó, para esconder as bagunças, para guardar dentro do guarda-roupa. Na casa de vocês não acontece isso não, né? Sempre que chega visita está tudo arrumado, né? É só lá em casa que a gente sai correndo e jogando as coisas tudo para dentro da gaveta, né? Se a visita resolve abrir a gaveta, é um terror. Marta é essa. Agora Maria, gente. Maria é Joe. Maria é de outro mundo. Essa gíria tem 25 anos. A Maria, sabe o que ela faz? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, a Maria, ela senta aos pés de Jesus. É aquela que vai dar atenção para a visita. É aquela que fica ali se deliciando. Nossa, quanto tempo eu não te vejo. E começa aquele papo gostoso. Sabe amigo de verdade que não se vê há muito tempo e quando se encontra, pega fogo aquele negócio. Essa é até uma atitude incomum, né? A gente já falou sobre o relacionamento de Jesus com as mulheres. Vejam, Maria sentada aos pés de Jesus, uma coisa que só os homens discípulos podiam fazer. A Maria está gastando tempo. O prazer dela não é que as coisas estejam perfeitas. O prazer dela é desfrutar a presença da pessoa que está ali na casa dela. Ah, gente, mas isso vai causar um confronto. Um confronto entre quem? Entre as duas irmãs. Quem aqui que gosta de sentir que você está fazendo tudo, enquanto o outro está lá só, na conversa? Quem que gosta? Ninguém gosta. A Marta, até com um pouco de ousadia, ela vai lá expor o problema. Olha que nível chegou. Ela vai lá na visita, vai lá em Jesus. Você que vai ser o nosso Jesus hoje, tá bom? Tá barbudão aqui, né? Aí, pode ficar sentadinho aí. Eu vou ser a Marta, pegou mal, né? A Marta chega para Jesus e fala assim, escuta Jesus, não te incomoda que essa folgada da minha irmã esteja aí só batendo papo aí, enquanto eu estou fazendo tudo o que tem que fazer? Manda ela levantar e fazer alguma coisa também, quem sabe a você pelo menos ela não escuta. Que situação, né? Chegar, expor esse problema. Gente, vocês estão percebendo que a história é muito mais rica do que quando a gente lê rápido lá e tal? Eu coloquei essa imagem aí e todo mundo concordou com ela, ninguém falou, mas essa imagem nunca aconteceu. Olha a cara da Marta chegando para Jesus. Oi, Jesus, tá tudo ótimo, a minha irmã está conversando com você aí, você não incomoda, não? Foi assim que aconteceu, gente? Claro que não, né? Deixa eu trazer aqui uma pintura mais de verdade. Assim que eu imagino a cena. Olha a Marta, né? Ela chega com cara de brava, olha os braços abertos. E aí, como é que é esse negócio aí? Ninguém faz nada nessa casa, não sobra tudo para mim. Não é mais real, né? Agora, eu quero chamar a atenção também para a reação de Jesus. Jesus vira e fala assim,
Marta, Marta. Ô, gente, lá em casa, quando a minha esposa fala, Rafael, Rafael, Jesus tá de conversa com a Marta, ou vem aí um puxão de orelha daqueles, né? Gente, quando alguém repete o nosso nome 2 vezes, pode ter certeza, lá na sua casa é assim, Fabrício? Hã? Quando dizer Fabrício Gonçalves de Almeida Júnior, né? Se falou o nome completo, então você pode ter certeza, né? Então, eu não vejo aqui Jesus agora acariciando o ego de Marta. Ô, Marta, você ficou sozinha? Ô, Martinha. Não, eu vejo Jesus. Marta, Marta. Olha o dedo de Jesus. Dedo em riste. É sinal de quê? Bronca. Marta, Marta, eu tenho um negócio para falar com você. Você anda, Marta, agitada nessa vida com tanta coisa. É arrumando a casa, é trabalhando, e leva o menino na escola, e leva o menino na natação, e corre lá na casa da fulana, e posta foto no Instagram, e corre pro Facebook, e olha o celular, e vê as fotos, e manda a empregada embora, e reclama disso, e olha o carro, e eu preciso fazer mestrado, se eu não entrar no inglês, o que vai ser da minha vida? Marta, Marta! Ai, meu cabelo, que eu tenho que fazer escova, porque já tem 3 dias que eu não faço escova. Ai, minha unha, que droga essa unha aqui, não tem tempo para pintar mais. Marta, Marta, você anda agitada com tanta coisa, mas muito pouco é importante. Aliás, Marta, só uma coisa é realmente importante. E agora o balde de água final. Maria, olha aí Maria, ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Eu preciso falar algumas coisinhas para vocês. Primeiro quero fazer uma pesquisa. Quem aqui se identifica com Marta? Quem aqui é Marta? Quem aqui tem o estilo da Marta? Agora eu quero ver aqui quem que quando o circo está pegando fogo, quando a visita chega, o problema, a correria, se senta. E eu quero aproveitar. Quem aqui é Maria? Deixa eu ver as Marias aqui. Quem é a Maria? Temos aqui muito mais Martas que Maria. Peraí, fique com a mão levantada. Deixa eu ver Maria aqui. Todos são homens. Olha que coisa incrível. Incrível, incrível. Está confirmado, né? Tem uma Maria aqui só, tem uma Maria aqui, né? Uma mulher. Ô, gente, essa eu acho que é a 20ª edição desse curso, e é batata. As mulheres são Marta nato, as mulheres têm esse negócio dentro delas, elas querem tudo perfeito, tudo correto, tudo impecável, as mulheres são multitarefas, né? Os homens, alguns deles são Marta e outros são Maria. Eu quero concluir essa aula dizendo para vocês o seguinte: Jesus não falou que o que Marta estava fazendo não era importante. Ele não falou isso. Olha, a aula de línguas, levar o menino para fazer todos os cursos possíveis é importante, né? O seu corre-corre para ficar bonita, para ficar bem vestida, para cuidar da sua casa, para sua casa ser a mais limpa possível. Mulher tem uma coisa que limpeza, né? Mas continua. Tudo isso é importante, tá bom? Tudo isso é importante. Jesus não nega isso. Só que existe o importante e existe o essencial. Existe o importante e existe o melhor, o mais gostoso, o que vai dar mais fruto. Você pode escolher, tá entendendo o que Jesus falou? Marta, gente, ela estava fazendo tudo aquilo porque ela tinha escolhido. Ela tinha escolhido o importante. Ela tinha escolhido as tarefas. Existem as duas partes. Somos nós que escolhemos. Não me venha com esse negócio, eu tenho que fazer. É obrigação. Se eu não fizer, não tem ninguém que faz. Se eu não fizer, como vai ser? Meu querido,
se você não fizer, se você acalmar o seu coração diante de Deus, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Se você tiver que ficar velha e acabada porque não fez lá o peeling, o botox, o cortou o cabelo, você vai ficar do mesmo jeito, não é isso que vai mudar. Se o seu filho tiver que brilhar, vai ser com todos os cursos, com todo o preparo ou sem. Somos nós que criamos a demanda. Somos nós que escolhemos. Foi Marta que escolheu. Mas você também pode fazer a opção pelo melhor. E o melhor de tudo é pouco. Nós não precisamos de muito. Não precisamos de muito. Qual que é melhor, gente? Você está com a casa impecável, com a comida mais gostosa do mundo, mas com a cabeça tão estressada que você não consegue apreciar a presença daquela visita. Ou você está com pão de queijo não tão gostoso, meio duro, o suco meio estranho, a cortina meio atrapalhada, mas você sentar ali com aquela pessoa e se deliciar, rir à vontade, solto, leve, curtir a presença daquela pessoa, qual que é melhor? Qual que é melhor, gente? Não é? São opções que cada um de nós pode fazer. O que Jesus está dizendo para você hoje é o seguinte: você pode escolher entre o importante e o essencial, entre o importante e o melhor. E o melhor de tudo é desfrutar a presença de Jesus. Era isso que Maria estava fazendo, ela estava desfrutando a presença de Jesus. Nesse corre-corre que você está, você tem desfrutado a presença de Jesus? Quanto tempo do seu dia você gasta só desfrutando a presença dele? Não fazendo mais nada, só com ele. A resposta a essa pergunta vai dizer para você qual das duas opções você tem feito, tá bom? Gravem essa mulher e as características dela. Sabe por quê? Lá na frente, daqui umas 3 aulas, nós vamos encontrar com elas de novo. E infelizmente você vai ver que Marta continua sendo Marta. E Maria continua sendo Maria. E você?